Estamos começando mais um Unicultura. E o programa de hoje vai ser especial, vai ser a respeito de chocolate. Estamos aqui em Guabiruba, uma cidade que possui diversas fábricas de chocolate, inclusive uma rota do chocolate de Guabiruba. E nós estamos aqui na cidade porque no dia 7 de julho é o Dia Mundial do Chocolate. E viemos a Guabiruba conhecer duas das fábricas mais tradicionais da cidade. A primeira aqui é a Tia Alice e a seguinte, a Chocolateria Santa Catarina. Vamos conhecer um pouco dessa história? Estamos aqui então com a Tia Alice, né, nossa conhecida já que trabalha com chocolate, né, disponibiliza chocolate, Sim. Que faz parte da memória mais doce dos guabirubenses e dos brusquenses. Tia Alice, conta pra gente como começou a história do chocolate, Tia Alice. Já de nova, a minha mãe fazia cestinhas para fora. Eu, como sempre, gostei de aproveitar todos os retalhinhos para dar de presente para o meu sobrinho. Eu inventava as minhas casquinhas, inventava as minhas cestinhas. Dali eu fazia rapadura junto com a mãe, aprendi a fazer para encher cestinha. Minha mesada eu conseguia comprar umas balinhas para incrementar a cestinha. E logo, mais tarde, não muito mais tarde, que casei nova, com 17 anos, com um belo italiano aqui da Guabiruba, um Gandolfi, e aí começou a querer presentear mais. Sempre gostei de presentear, como não tinha financeiramente para vender, né, para estar comprando, então continuei a inventar, até chegar ao ponto de meu filho querer um ovo grande. E aí a mãe, né, como sempre se vira nos 30, vamos tentar ver se a mãe consegue fazer para mandar para o coelho te enfeitar para você. E deu aquele ano já. E começou então desde novinha? Já desde nova. Então fazendo rapadura. Rapadura, a bala de açúcar queimada com coco dentro, né? E tudo se inventava, né? E aí quando seu filho então pediu um ovo, já aquele ano já começou a história, porque fiz o chocolate para ele, pude presentear meus sobrinhos todos com chocolate e vender já para parentes e amigos. E dali para frente só melhorou. Cada vez mais fregueses, os meus próprios fregueses faziam minha própria propaganda, que gostavam, e é bom, é da Tia Alice, já ficou Tia Alice por causa, meu sobrinho é o chocolate da Tia Alice, não gostava de comer outro chocolate ainda da Tia Alice. Quando meu marido foi registrou chocolate, Tia Alice pegou. Com essa bênção enorme que todos me reconhecem, né, como o chocolate da Tia Alice. Faz parte da história de muitas pessoas, né? Eu acredito que sim. Então essas histórias, elas vêm também orientando os caminhos da Tia Alice, isso, né? Sim. Falasse que vinha criança, trocava pelo bico, hoje ele já hoje traz já vem, os traz filhos. os filhos. Já perguntou para mim, me conheces? A minha mãe sempre trazia. Quando eles dizem, a minha mãe sempre me trazia, então eu já concluo que é alguém que me trocou. Eu troquei o chocolate com um bico. Nunca deixei assim o público entrar no chocolate, mas sempre dava um espaçozinho para carregar uma criança, de estar interagindo com eles, entende? Afinal de contas, são 35 anos de história, né? Sim. Em que momento percebesse que deixou de ser talvez uma produção manual e passou a ser uma empresa, a Tia Alice que hoje a gente conhece?
Mais ou menos uns 25 anos. Algum momento foi assim de... Não foi um momento bom, foi de apavorada. Meu Deus do céu, onde eu cheguei, será que eu vou dar conta de agradar a todos? Como eu sempre gostei de estar presente com todos, né? Chegou anos que eu não dei a minha presença, de não dar conta, querer de não deixar faltar nada para ninguém, de dar atenção. Isso eu não gosto. Isso me deixa sem chão, porque eu posso correr, eu posso fazer 1000 coisas, mas não gosto também de dar presença, deixar de dar presença para o meu pessoal que dá preferência para gente aqui. Que eu não tenho clientes, tenho amigos. Eles vêm assim, quando eu começo a falar, eu amo falar com eles, porque eu falei onde eu estou, eles param e me escutam. Porque tudo que eu falo, ou eu falo com gula, né? Que eu mostro os meus produtos, ou para mostrar produtos novos, né? Sim. E faz parte, né? Acho que como a gente veio dizendo, Tia Alice faz parte da história do guabirubense, do brusquense. Em vários locais a gente consegue encontrar o chocolate Tia Alice. Acho que é uma história que faz parte da nossa cultura e da nossa tradição, né? Sim, sim, sim. Só gratidão. Gratidão a Deus em primeiro lugar, a minhas colaboradoras e ao cliente em geral, né? Nossa, dá muita história linda, referência. realmente. Parabéns. Obrigada. Agora, dia 7, a gente está então comemorando, 7 de julho, né? A gente comemora o dia do chocolate. Sim. Mas pelo que nos está aqui contando pra gente, relatando, chocolate é todo dia, né? Todo dia. Todo dia a gente pode comer um Pode pedacinho. comer um pedacinho de chocolate. Energia, né? Energia a mais. É bom. E como é que eu posso explicar para vocês? Além de aumentar a energia, da alegria, o chocolate, né? Assim diz os estudiosos. Mas eu acredito que sim, porque a Tia Alice sempre está alegre. Que bom, que bom. E agora a gente está aqui na Santa Catarina Chocolateria e vamos conhecer um pouco também, né, dos chocolates produzidos aqui, que tem o seu diferencial, uma produção que começa com as amêndoas até o produto final, as barras, né, que são o carro-chefe, então, que é comercializado aqui. Luan, explica pra gente, então, como é o envolvimento de vocês com o chocolate, como se deu essa aproximação? Então, começou lá em 2020, nós fizemos uma viagem para Brasília. Lá nós tivemos a oportunidade de conhecer uma fábrica que é muito semelhante à nossa, aqui o processo de fabricação, desde a amêndoa do cacau. Então nós conhecemos a fábrica, provamos o chocolate e ficamos muito interessados assim, no processo e todo o universo que envolve o chocolate, né? Aquilo ficou na nossa cabeça, nós pensamos durante um tempo, era um momento difícil, a situação da pandemia. A gente foi evoluindo a ideia e em 2021, então a gente decidiu começar a fazer o chocolate. Inicialmente a gente fazia em casa, para testar mesmo, com poucos recursos, digamos assim, né? E aos poucos então a gente foi evoluindo e começou a fazer ele na escala comercial, no caso. O chocolate é algo que é muito cativante, né? Muito da nossa memória afetiva. Então eu imagino que as experimentações de vocês também foram... se envolvendo nesse processo, né? Muito. É que o chocolate está relacionado a muitas questões afetivas, emocionais, né? Então, claro que tudo isso, assim, para nós, eu vou dizer que foi até um processo divertido, assim, porque é algo interessante e prazeroso de fazer o desenvolvimento do chocolate. Então, foi também o que acabou cativando a gente para continuar fazendo, no caso, né? E você falou dessas experimentações, como foi todo esse processo? De cara vocês já acertaram ou foram acertando inclusive a receita, a torra da própria amêndoa? Houve bastante erros, assim, né? Só que como eu falei, é um processo divertido, mas no começo
pouca escala, né? Pouca produção, só que a gente fez... primeiro a gente tem que testar as origens do cacau, porque o cacau é o principal ingrediente nosso, né? E como não vai aromatizando o nosso chocolate, então se o meu cacau não for bom, no final o chocolate não vai ser bom. Então a gente tem que testar as origens, os fornecedores do cacau. Então a gente houve algumas perdas nesse sentido, o cacau às vezes não era bom, e depois perdas também com relação à receita, né? Eu estava testando a receita, às vezes a receita não ficava boa, então tu fazia todo o processo do chocolate e só no final tu percebia que aquela receita não casou, não deu boa, digamos assim. Então foram bastante processos assim, de erros e acertos até chegar nas fórmulas finais. Mas é legal, assim, é interessante de fazer. Qual vocês já conseguem identificar, já que a empresa ela tem 2 anos, 3 anos? Considerando desde o começo dos testes, 2 anos. 2 anos, né? Já é possível definir qual é o sabor mais vendido? Sim, hoje a gente já tem uma ideia bem melhor quanto a isso, né? Claro, os sabores mais doces, querendo ou não, eles são mais aceitos, digamos assim, são mais populares, né? Só que há uma demanda também com relação aos sabores mais intensos, de 70% para cima, porque não tem tantos chocolates de qualidade nessa faixa no mercado, ou acessíveis também, digamos assim. Então, só que claro, em termos de apanhado geral, digamos assim, os sabores mais doces são os que as pessoas mais procuram, e o branco é o que tem menos procura, digamos assim. Nós estamos aqui com o Ariel e o Luan para conhecer um pouco do processo aqui da Chocolateria Santa Catarina, do seu processo, né? Desde o grão. Aqui nós temos o grão, o cacau, a amêndoa do cacau, né? Chega aqui com vocês, e qual é o procedimento aqui dentro que vocês, a partir da amêndoa, certo, até chegar ao chocolate? A gente recebe as amêndoas da fazenda, elas vêm assim, cruas no caso. A gente faz todo o processo de torra, descasque. Então após o descasque, o cacau fica dessa forma, esse é o nibs de cacau. Depois disso nós iniciamos a produção do chocolate em si a partir do cacau. Primeiramente vai nessa máquina aqui, onde que a gente trabalha durante cerca de 48 horas, fazendo a pré-moagem, homogeneização e outros processos de desenvolvimento do sabor. Depois disso, vai para essa máquina aqui, que é uma moinho de esfera, a gente faz o refino fino. Por fim, após ficar algumas horas nessa máquina, a gente desenvolve a questão da temperagem, onde é feito, a barra é moldada e por fim ela é embalada. Aqui só para deixar claro, né, para o pessoal tudo conhecer, dentro desse tambor existem microesferas, né? De 6 milímetros. 6 milímetros, que ajuda a fazer a moagem, né? Ela faz uma esfera, vai colidindo com a outra, enquanto a máquina trabalha, e isso faz que as partículas vão diminuindo de tamanho até chegar na textura desejada do chocolate. Muito bem. Depois disso, vai para as formas? Vai para a temperagem, no caso. Temperagem. A temperagem é um processo térmico que faz que o chocolate fique com aquele aspecto que fica bonito, ele fica saboroso. Uma temperagem correta acaba prejudicando a questão do sabor. Então a gente faz a temperagem e depois a barra vai para a geladeira, né, no molde ainda, é tirado, e no dia seguinte ela é embalada daí. Antes da geladeira ainda tem a treme-treme, sim, que é um processo que pode ser feito manualmente. Eu vi a máquina que ela retira as bolhas de ar do chocolate. É comum, para você acumular, né? Entra um pouco, é pouca coisa, mas entra. Certo. E, enfim, a gente tem alguns sabores no caso, né? A gente tem o branco nibs, que nada mais é do que o branco, que é acrescentado o nibs na hora de moldar. Nós temos o ao leite, é um 45%. Ele é mais cremoso, ele é um paladar assim, de quem quer mais um doce, tipo um mousse de chocolate. Tem a opção dele com o nibs de cacau também.
E além disso, daí nós vamos para os intensos, que é o 70% do cacau da Bahia, que é o nosso grande matriz de chocolate do cacau é da Bahia. Ele é um intenso, tá? Ele não vai leite, para quem inclusive tem restrição, é uma boa opção. E temos uma outra opção que é do cacau da Amazônia, no caso, que é o 71% ele é um cacau selvagem da Amazônia. Ele cresce debaixo da floresta amazônica, no rio Tocantins, lá no Pará, no caso. E tem um sabor novo que a gente está lançando agora, que é o a gente chama de mescla, que ele é metade o 45 e metade o branco. Então ele se mistura e ele é um paladar assim para quem quer mais um docinho mesmo, assim. E tem a opção com nibs também. Em breve vai ter a embalagem oficial para ser comercializado fora também, né? Certo. Então, todo o processo, desde da amêndoa, né? Passando pelo nibs de cacau, o que vai para a forma e chegar até aqui a nossa barrinha pronta, né? Embaladinha, pronta para o consumo. Tem todo um processo, esse processo que nós já falamos aqui, apresentamos, mas que na escala de produção da Chocolateria Santa Catarina, eles não encontraram um maquinário adequado. Então a característica do trabalho deles também foi ter desenvolvido boa parte desse equipamento, né? Gostaríamos agora de falar com o Ariel para explicar um pouco sobre isso também. Então, inicialmente a gente tinha começado com um maquinário menor, que fazia cerca de 4,5 kg. Esse maquinário, inclusive, não tinha no Brasil na época, a gente trouxe de fora do Brasil, só que era um maquinário bem simples, assim, até fora do Brasil ele é usado para hobby, assim, que industrialmente ele acabava não sendo viável. Entendi. A gente começou a olhar opções de fornecedores no Brasil de maquinário e as opções eram bem restritas. Nós temos um limbo de 5 kg para 2 toneladas, muitas vezes no Brasil, assim, em termos de maquinário. A questão de qualidade do maquinário, às vezes também a gente ficava meio assim. E a gente via muito maquinário fora do Brasil que parecia bem legal. Então a gente, e se a gente começar a desenvolver algo nesse sentido? A gente começou a pesquisar, encontramos um parceiro que fazia as máquinas, no caso a parte de inox. E a gente desenvolveu, primeiro foi essa máquina aqui, que ela faz o processo de pré-moagem, levantamento de ácidos indesejados. Depois que a gente percebeu que essa dava, funcionou legal, assim, podemos ir um pouco além. E aí a gente foi para a segunda máquina, que é essa, que ela faz o moinho fino dela, né, a questão das esferas. Só que saiu daqui, por exemplo, a temperar também. A gente já tinha um processo meio adaptado que a gente tinha feito, só que ele ainda não havia... As escalas foram crescendo e as necessidades também. E por fim a gente fez essa temperadeira aqui, que também nós fizemos, que ela faz a temperada de chocolate, que deixa ele assim, bonitinho, moldadinho. Aí a treme-treme também a gente acabou desenvolvendo. Por fim, esse é o principal processo aqui, daí geladeira no caso, essas coisas não, né? Mas foi desenvolvido pela gente, até por isso o nosso processo ele é bastante peculiar em relação a algumas outras indústrias no mesmo ramo, no caso, né? Até essa ausência, né, de fornecedores talvez tenha impedido que empresas desenvolvessem mais essa parte, né, desde da amêndoa, a secagem, moagem, né? Uma coisa que a gente focou bastante aqui na questão das máquinas era a questão de limpeza. Uma deficiência que a gente notava, assim, tipo, a máquina ela precisa ser completamente limpável, questão de higiene, e a limpeza também precisa ser acessível, né? Então, foi uma questão que era sempre o foco principal do nosso maquinário, era isso no caso. O Ariel estava nos contando aqui como o chocolate feito pela Santa Catarina Chocolateria, por não utilizar aromatizantes, depende muito da qualidade das amêndoas, né? Sim. Vocês falaram das amêndoas da Bahia, da Amazônia, que tem mais umidade, então tem todos uns processos diferentes. O cacau fino, que é o cacau utilizado por nós, ele passa um processo de fermentação semelhante ao vinho. Nesse processo de fermentação é desenvolvido todo o sabor da amêndoa que vai resultar no chocolate bom ou não, no final. Pode ter um processo bom, se a amêndoa não for boa, não tem milagre que salva. Ok. Então, nesse processo de fermentação é desenvolvido o sabor e as notas. Choveu naquela semana, vai ser diferente de uma semana seca na fazenda.
Nós temos alguns parceiros, já são confiáveis, que produzem boas amêndoas. E esse é o cacau da Bahia, fazenda um ambiente mais controlado. Já o cacau da Amazônia, que por ser selvagem, depende muito da safra. Lá eles têm muito cheias e outros períodos de seca. E na Amazônia, assim, o processo é um pouco mais peculiar e diferente da Bahia. Lá a fermentação, tudo feito em cima do rio mesmo, com barcaças que eles tiram de rodinha e tal. E é bem legal, assim, ambos os processos levam entre 5 e 7 dias. E depois disso, por fim seco, ele é ensacado e vem para nós. Tá. E aí, desde que chegou a amêndoa aqui, vai para a torra, até vocês terem a barra pronta, qual é o prazo completo assim, de produção? Leva em torno de uns 7 dias. Então, cada dias de trabalho, né? Cada carregamento então de amêndoas, em uma semana vocês têm um chocolate prontinho para ser comercializado. Vai um pouquinho mais de uma semana, né? Mas porque assim, todo o processo ele leva um tempo de maturação. Vamos supor, a torreia eu não posso descascar no mesmo dia, eu preciso esperar que a amêndoa seque naturalmente. Essa máquina trabalha 2 dias, mas vamos supor, moldeia, eu não posso embalar no mesmo dia, eu preciso esperar o dia seguinte, por causa de algumas questões de particularidades do chocolate. Então, assim, é um processo que, assim como uma boa culinária, ela não pode ser pulada etapas, senão não desenvolve um sabor adequado. São 7 dias de trabalho no total, mas não são contínuos. Então, tipo assim, se não for contar, pode levar mais de uma semana, mas trabalhando seriam 7 dias, entendeu? Entendi. Também acho que isso dá uma ideia aqui para todos nós desse processo, né? De uma produção que vai realmente desde a amêndoa do cacau até a barra final. Queria agradecer aqui as explicações do Ariel e do Luan e vamos adiante. Está no ar o quadro Curiosidades e vimos que o 7 de julho é o Dia Mundial do Chocolate. A data se refere ao provável momento que teria chegado à Europa no ano de 1550. O cacau é nativo da Amazônia, mas o chocolate é obtido de sua amêndoa, fermentada, torrada e moída. Originalmente era consumido pelos povos da América Central, na forma de uma bebida sagrada, misturada com pimenta, mel, fermentados de milho e especiarias. Em 1700, em Londres, o consumo de chocolate era tão popular que as casas de chocolate rivalizavam com as casas de café. Em 1828, um novo processo deu origem à manteiga de cacau. E em 1847, teve início o hábito do consumo do chocolate em barras. A Suíça foi o local em que a nova receita, e mundialmente hoje consolidada, misturando cacau, leite e açúcar, se desenvolveu. Na Primeira Guerra Mundial, devido às terríveis condições de combate em trincheiras, o chocolate foi adotado como alimento das rações desses combatentes, por ser um alimento extremamente energético e capaz de liberar na química cerebral endorfinas que nos trazem satisfação e prazer. Então, gente, como a Alexandra falou, hoje seria um programa doce. Foi bom, hein, Alexandra? Foi bastante saboroso, com muito conhecimento, e conhecemos da empresa tradicional a inovação, com todo o processo de fabricação do chocolate. Foi muito divertido. Sim. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima.